Olá, meu povo do sétimo ano, eu sou o professor Aldemir Malveira e para hoje nós temos o seguinte, olha só pessoal, me segue, aula 7, objeto de conhecimento, linguagem algébrica, variável e incógnita, detalhamento, noções iniciais de álgebra. Então, meu povo, hoje nós vamos exatamente passear, viajar pelo mundo algébrico. E, iniciando, nós temos o seguinte, solta aí! E para viajarmos por esse universo da álgebra, vamos assistir o VT. Solta aí o VT! A história da álgebra. A história nos conta que entre os anos 783 e 850 viveu Al-Khwarizmi, um grande matemático árabe. Ele viveu e trabalhou na biblioteca do califa Al-Mamun, em Bagdá, capital do atual Iraque. A palavra álgebra vem de Al-Jabar. Imagina-se que Al-Jabar signifique restauração ou completação, e parece que o termo foi empregado no sentido de transposição dos termos de uma equação de estado, um membro para o outro. O certo é que Al-Khwarizmi expressou ideias que possibilitaram mais tarde a representação de números por meio de letras. O desenvolvimento da álgebra provocou grande e rápido progresso nas ciências e muitas mudanças na história da humanidade. Ela se tornou um instrumento poderoso na resolução de problemas. A utilização da linguagem algébrica permite a tradução do texto de um problema expresso em linguagem corrente para um texto em linguagem simbólica. Quando fazemos isso, dizemos que estamos equacionando um problema. Exatamente, Após assistir esse VT, foi exatamente ressaltado que houve uma grande expansão do conhecimento da matemática. Por quê? Porque o homem, ele saiu um pouco daquela fase do concreto, da qual ele precisava dos algarismos para desenvolver determinadas situações, problemas, para a questão da generalização. Então, nesse passeio de hoje, nós vamos exatamente entender melhor o que é essa generalização, como transformar algo do concreto para algo mais generalizado. Foi exatamente essa transposição, essa evolução dentro da humanidade que surgiu a álgebra. Então, me segue na aula. E o que é a álgebra? Olha só, álgebra é um segmento da matemática que estuda a generalização e a abstração, representando quantidades por meio de símbolos e regras. Portanto, turma, olha só, estuda a generalização e a abstração, representando quantidades por meio de símbolos e regras próprias. Então, observe essa imagem que nós temos logo abaixo, olha só. Como nós estamos navegando pelo universo da generalização, observe que nós temos uma situação aqui bem interessante, essa primeira situação. Olha o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho duas coisas, que dependendo da tua perspectiva, essas duas coisas aqui, olha lá, ela pode ser um biscoito, ela pode ser duas pedrinhas, ela pode ser uma peça, duas peças de um jogo e assim vai. Como é que eu posso traduzir isso aqui? Algo que eu desconheço para símbolos numéricos. Ora, eu posso representar através do algarismo 2. Portanto, ficando, olha só, 2x. Se nós observarmos o que nós temos no meio, nós temos agora, olha lá, 2, 4, 6. 6 coisas, que isso pode ser transcrito para 6a ao quadrado. Quando nós olhamos para essa outra imagem aqui, após o ponto e vírgula, nós temos então, digamos, 4 caixinhas, olha, ou
4 rótulos, ou, desculpa, 3 rótulos que estão na frente do x e do y. Como é que isso pode ser traduzido? Como são iguais, eu posso traduzir pelo algarismo 3. Ora, aqui, não está aparecendo nada. Opa! Quando foi atrelado, ou seja, ocorreu a junção dos números com as letras, ficou-se estabelecido que quando você só enxerga uma letra dentro da álgebra, automaticamente na frente você tem a unidade. Então aqui é como se nós tivéssemos um x, olha. Nessa outra aqui, ó, nessa última parte eu tenho A, olha, beleza? Eu tenho então duas coisas, mas que são iguais, portanto eu poderia colocar 2B, traduzindo por 2B mais C. Então é exatamente, pessoal, essa transcodificação que fez com que surgisse esse segmento da matemática chamado álgebra. Então, na realidade, como é que ficou a linguagem? Porque, olhem só, a matemática, enquanto ciência, ela possui uma linguagem própria, que são símbolos e regras, ou seja, algarismos, as operações de soma, os símbolos da soma, da subtração, da divisão, e você vai juntando, você consegue estruturar um problema. A álgebra, ela veio então para otimizar esse processo do pensamento, mas de forma mais generalizada. Então foi quando o homem juntou letras com números. E ao juntar letras com números ou coisas, como eu coloquei anteriormente, o homem cunhou, quer dizer, denominou esse novo segmento de álgebra, que é isso que nós estamos vendo hoje. Portanto, uma determinada situação, você não precisa especificar o que é cada coisa. Você pode se valer das letras e acoplar, ou seja, juntar com os números para expressar uma determinada modelagem. O que é uma modelagem que o professor Aldemir está falando? É fazer a transcrição de um texto, claro, matemático, utilizando símbolos, que é isso que nós vamos ver agora. Olha só, me segue aí, pessoal. Então, nós temos o seguinte, observe os exemplos, certo? Ó. João foi ao mercado e pagou R$12 por 2 biscoitos recheados e um refrigerante. E aí está sendo perguntado para nós qual expressão representa esse problema, ou seja, como modelar, olha, essa situação, ó, a palavra correta é modelar. O que é uma modelar? Modelar é transcrever. Transcrever, utilizando o quê? Utilizando os símbolos, certo? E regras, que podem ser as operações. Então, é isso que vamos fazer. Vamos modelar essa situação. Olha. João foi ao mercado e pagou R$12 por 2 biscoitos recheados e um refrigerante. Então, eu posso utilizar a questão biscoito. Eu posso utilizar o símbolo da letra B de biscoito, certo? E posso utilizar a letra R para o refrigerante. Isso a álgebra nos sinaliza, certo? Professor, que letra eu devo usar? Normalmente você deve usar a primeira letra, mas a matemática, ela não nos deixa tão livre. Ela sinaliza que você deve usar X ou Y. Então, aqui eu poderia também transcrever o biscoito por X e transcrever o R por Y. É uma outra forma. E como poderíamos modelar essa situação? Então, observa, eu poderia modelar essa situação o seguinte. Ele não comprou 12 biscoitos, então 2B... mais o refrigerante pagou quanto? Olha, R$12. Já foi uma modelagem. Como eu poderia colocar, olha, 2x mais y igual a 12. Então, pessoal, é dessa forma que você pode modelar uma determinada situação, problema. Quer dizer, olha que riqueza!
a linguagem da matemática, ela sofreu. Você fugiu um pouco só do concreto, só de usar números e utilizar letras, e nessa composição modelar de uma maneira mais elegante, ou seja, foi-se observado uma, digamos, uma elevação no nível da linguagem e da escrita da matemática. Show de bola? Continuando. Solta outro exemplo aí, me segue aí, olha. Uma fábrica de roupas produz 20 calças por hora, olha só. A quantidade de calças confeccionada por um encarregado é registrada. De que modo ele pode registrar? Então, olha só, não são calças, aquela mesma história. Então, calças, certo? Eu posso utilizar o C, mas também posso utilizar X. Você escolhe. Isso daqui, pessoal, é escolha, ok? Normalmente, nos nossos livros, as letras mais usadas, olha, nos livros, as letras mais usadas é X e Y, mas você pode utilizar quaisquer letras do nosso alfabeto. Então, olha, 20 calças por hora, ó. Então, 20, como ele colocou a questão hora, então eu poderia, né, deixa eu voltar aqui, desfazer esse 20, eu não escrevi a hora, eu posso utilizar o H, como eu também poderia utilizar o Y, 24 por hora, né? Então, como é que vai ficar a modelagem? Olha, 20 vezes Y, beleza? Então, olha só, tranquilo? Olha a modelagem aí. Então, é dessa forma que nós podemos, certo, modelar uma determinada situação, certo? Utilizando letras acoplado com números. E aí se juntou essa coisa concreta com algo abstrato. Por que abstrato? Porque você pode transcrever utilizando letras. É isso que é abstração. E com isso veio a riqueza da linguagem. Mas afinal de contas, o que é essa linguagem? Me segue aí, olha só. O que é a linguagem algébrica? Linguagem algébrica é a transcrição da linguagem natural da matemática, que são os números, com a junção de letras. Essa junção possibilitou uma linguagem mais ampla da matemática, dando origem à álgebra. Então, perceberam só? Eu fiquei falando o tempo todo nessa questão do que era transcrição, né? A transcrição, eu pego aquela linguagem que eu estava mais acostumado, que era só números, mais os sinais das operações, e as letras foram sendo acopladas, generalizando a situação, ou seja, fazendo uma evolução da linguagem da matemática. Porque chega um momento que você vai perceber, à medida que você for caminhando para o 8º aninho, para o 9º aninho, chegando no ensino médio, essa linguagem, às vezes, você já não faz mais distinção. O que é álgebra, o que é matemática? Você pensa que é uma coisa só. É claro que tem a repartição. A álgebra é uma coisa e a aritmética é outra. Mas o que nós estamos falando? Dessa evolução da linguagem. Então, você tem que se apropriar desta linguagem para você se sair bem em tudo, porque você pode fazer o quê? Você pode modelar. Então, vamos ver alguns exemplos de modelagem agora? Olha só. Então, olha, quando eu digo assim, olha como essa coisa é bem abstrata. Pense no triplo de um número. Aí você poderia dizer, pensar no triplo de um número. Normalmente, o que é que nós fazemos? Nós queremos estar na nossa zona de conforto. Você quer ver o número, você não quer saber o que é o triplo, você quer saber o número. Mas em matemática, olha, eu vou transcrever aqui embaixo, ó, ou seja, vamos modelar o 1 aqui, ó. Pense no triplo de um número. Um número pode ser qualquer coisa, então você pode usar uma letra. Pode ser o quê? X ou Y, mas o que é o triplo? O triplo não é 3 vezes, então eu posso dizer que o triplo de um número, ó, pode ser escrito 3 vezes, porque entre um número aqui, ó, entre um número e uma letra existe a multiplicação, então está aqui. Agora eu tenho que estar atento, pessoal. Nós estamos diante, então, quando você faz essa escrita, do que nós chamamos em álgebra, do termo algébrico, certo?
E o que é esse termo algébrico? É a junção do número mais letra. Então, isso foi a transcrição de 1, beleza? Se foi a transcrição de 1, vamos ver como é que fica a transcrição do 2. Olha só. Para transcrevermos 2, vamos ver o que ele diz. Olha, um número elevado à potência 2. Não é um número qualquer, eu posso usar qualquer letra. Como que eu poderia escrever? Eu poderia escrever um número elevado a 2, ou seja, x ao quadrado. Eu poderia escrever y ao quadrado. Eu escolho, olha, eu poderia escrever, olha, a ao quadrado. Eu poderia escrever b ao quadrado. E etc, meu povo, certo? A mesma coisa com a nossa primeira frase. Olha, pense no triplo de um número. Eu coloquei só 3x, né, para evidenciar o termo. Poderia ser 3y, 3a, 3b, 3z, 3t. Mas nos nossos livros, essas letras que são chamadas de quê? De variáveis, letras são chamadas de variáveis, as mais usadas é x e y. Mas isso não significa que você não possa usar uma outra. Beleza? Sigamos. Vamos ver agora a terceira situação. A terceira situação, olha só o que eu tenho na terceira situação. A terceira situação diz a terça parte de um número. Ó, terça parte de um número. Ora, terça parte, então é algo que está sendo dividido. Dividido por quanto? Por 3. Então, como é que você poderia representar? Ó, x dividido por 3. Por quê? Porque é a terça parte de um número. Isso aqui poderia ser ó, y sobre 3, isso aqui poderia ser a sobre 3 e etc., utilizando qualquer letra. Beleza, meu povo? Quarta situação de transcrição, olha só, quarta situação. Um número mais 2. Conhece esse número? Não. Então pode ser x, que significa um número qualquer, mais 2. Poderia ser ó, b mais 2, poderia ser z mais 2 e etc. Olha aí, beleza? Então, pessoal, é dessa forma que nós, certo, fazemos o que nós chamamos de modelagem matemática, né? É pegar a linguagem da matemática e fazer essa transcrição utilizando números e letras. Lembrando que as mais utilizadas nessas variáveis. Por que variável, professor? Porque quando se diz pense em um número, ora, eu posso pensar em 2, em 3, em 4, em 5, em qualquer um. Como nós não temos condições de escrever tudo aquilo que nós pensamos, é melhor que, enquanto ser humano, estejamos na nossa zona de conforto. Então é melhor substituir pelo aquilo que muda. E o que é que muda? A letra. Então eu posso pensar em x, pronto, eu já disse tudo. Pense em um número, eu digo, meu número é x. Pense em outro número. Se for igual, eu posso pensar em outro x. Mas se for diferente, eu posso pensar em y. Soma esses dois números, vai ficar o quê? X mais y. Multiplica esses dois números, x vezes y. Divide esses dois números, ou seja, o x por y. X sobre y. Eleva ao quadrado, eleva ao cubo. E por aí você vai fazendo a transcrição. Então, esse foi o objetivo maior. O homem sentiu essa necessidade que a linguagem da matemática ficasse mais rica para ele poder escrever com outros sinônimos. Foi aí que surgiu o que nós estamos estudando hoje, que foi a álgebra, a junção dos números com as letras. Vamos continuar? Me segue! Então, também podemos representar um número cujo valor ainda não conhecemos, né? Isso que eu acabei de falar, olha, eu não conheço. Tá, mas como é que eu posso representar? Como eu já havia dito, por uma letra qualquer, você escolhe. Mas as mais usadas é x e y. Então, por exemplo, linguagem usual. Olha o olhinho aqui, ó, dessa linguagem usual. O que que diz a linguagem usual? A linguagem usual está me dizendo que o dobro de um número. Como é que eu posso escrever isso? Ó, o dobro de um número, 2 vezes essa variável, porque esse número pode ser qualquer, eu não conheço.
então eu troco pela letra. O 2 eu sei, por quê? 2 significa o dobro. Dobro de quem? Do número X, que eu não sei qual é, e também você não precisa saber. Você só precisa transformar em linguagem matemática. Lembrando que aqui nós temos uma transcrição, ó, da linguagem usual, né, que vem através de uma sentença, utilizando as letras do nosso português, e estamos fazendo uma transcrição para a linguagem o quê? Matemática. Vamos nessa outra transcrição, ó. A metade de um número, tá aqui, ó, metade é o número dividido por 2. Então, dentro desse meu balãozinho, dessa minha nuvem, ó, x sobre 2. Uma outra, olho no quadro, meu povo. Uma outra, né, ó. Um número mais 5. Ou seja, um número qualquer. Então, como eu não sei quem é, x mais 5. Olha a transcrição para a linguagem matemática. Uma outra situação. O triplo de um número menos 6. Olha, o que é o triplo? O triplo é 3, né? Então, o triplo de um número, ou seja, 3 vezes alguma coisa que eu desconheço, e isso que eu desconheço eu posso representar por uma letra, que é por x, escolhe, é livre, menos 6. Então, está aqui, olha só, transcrevendo para a linguagem matemática, 3x menos 6. E por último aqui, ó, a soma de 2 números. Opa, esses números poderiam ser iguais, né? Ó, tá aqui. Mas ele fala números, então parte do princípio que poderia ser iguais, mas na maioria das vezes vai ser diferente. Então você procura generalizar. Ó. Então, um número vai ser x, o outro vai ser y. Pensa em 2 letras para cada um. E na linguagem da matemática vai ficar x mais y. Então, olha só, observe o seguinte, o que nós estamos fazendo? Nosso objetivo hoje, sair da linguagem usual e utilizar, ou seja, fazer uma transcrição para a linguagem matemática, beleza? Como é que eu faço essa transcrição? Eu leio no nosso português corrente, que é a linguagem usual, português corrente, quando eu digo um número somado com 2. Ora, esse número pode ser qualquer. Qual é a linguagem da matemática? Eu posso representar essa coisa qualquer por uma variável. E o que são as variáveis? São as letras. Então, eu posso colocar x mais 2. Como eu poderia pegar o quadrado de um número, ou seja, x elevado ao quadrado. Beleza? E assim sucessivamente. Show de bola? Vamos continuar nessa mesma ideia fazendo. Então, vamos a essa aplicação. Olha só. Nessa aplicação, vejamos a seguinte situação. Problema, né, do nosso cotidiano com a ajuda da linguagem, o quê? Linguagem algébrica, certo? Que é a linguagem da matemática. Então, na comunidade de Bacabal, beleza, foi proposto construir um campo de futebol segundo a imagem abaixo. Então, vamos ver a imagem. Olha aí, o campo de futebol de Bacabal, né? Está aqui a imagem, então você tem que olhar para a imagem, ou seja, nós contamos com as dimensões, né? Uma dimensão, olha a dimensão, qual é? A dimensão está escrita através da linguagem algébrica. Olho nessas dimensões, ó, beleza? Olho aqui nessas dimensões. Isso aqui foi nos dado na situação. Então, olha aqui, sabemos que, qual o objetivo aqui? Através das dimensões, nós poderíamos perguntar, nessa situação, o que seria o perímetro, né? O que seria o perímetro deste campo de futebol de Bacabal. Ora, nós temos que lembrar que o perímetro, olha só, o que é o perímetro? É a medida do contorno de uma figura. Então, se é a medida do contorno de uma figura, observe o seguinte, pessoal, nós estamos diante de uma figura, né, que está representando um campo de futebol no formato retangular. Então, nós sabemos que o retângulo, os lados opostos, têm a mesma medida. Então, aqui, automaticamente, também eu vou ter x mais 10. E aqui, olha,
eu vou ter, então, 2x mais 15. Com essa escrita, você tem a noção de todas as dimensões desse campo de futebol. Como é o perímetro, então o perímetro é a soma de todas essas dimensões. Então lá vai, é só somar. Ó. X mais 10 com 2x mais 15, com mais x mais 10 com 2x mais 15. Isso vai me dar o perímetro, beleza? Que é a soma dos lados de uma figura. Com perímetro você consegue. Então, olha só que coisa interessante, né? Nós estarmos diante de uma situação, um problema, que era um campo de futebol na comunidade de Bacabal, onde essa comunidade foi passada as dimensões do campo através da linguagem da matemática, né? Não foi a usual, que a usual é a escrita. A da matemática é quando você utiliza a modelagem. Então, ele deu uma dimensão x mais 10, que foi essa aqui de baixo, automaticamente, por projeção aqui em cima, também eu tenho x mais 10, deu essa aqui, que é 2x mais 15, por projeção, 2x mais 15. E está sendo solicitado o perímetro desse campo de futebol dessa comunidade. Lembrando que o perímetro é a soma dos lados da figura. Então, basta que você some essa linguagem matemática que está aí. Você teve a ideia de como ficou o perímetro. Ah, professor, mas e se nós quiséssemos calcular o perímetro? Ah, isso é uma outra questão. Se nós quisermos calcular o perímetro, nós teríamos que saber qual o valor que o x vai assumir, qual o valor que a outra dimensão no x também vai assumir, que pode ser a mesma, né? Porque já é x é igual a x, e aí nós substituiríamos e aí calcularíamos, beleza? Me segue que tem mais. Olha só. Então, nós temos o seguinte, é comum na resolução de muitos problemas encontrarmos letras no lugar de números desconhecidos, olha. Ou ainda, utilizar uma letra para representar um valor ainda não conhecido, olha. As letras, olha, observa aqui, olha o olhão aqui. As letras são chamadas de variáveis, como eu já havia dito. E juntamente com os números, denominamos de termo algébrico. Então, quando você junta, você tem o termo algébrico, certo? Sigamos aí. Então, vamos ver agora o que é uma expressão algébrica. Definição: as expressões algébricas são as expressões matemáticas que utilizam as letras, os números e os símbolos das operações matemáticas, que são adição, subtração, multiplicação e divisão. Para quê? Para realizar determinados cálculos. Nessas expressões, que também são conhecidas como literais, olha só como a coisa está enriquecendo. As letras são classificadas como variáveis e os números que acompanham as variáveis são chamados de coeficientes. Então, vejamos aí, pessoal, um exemplo. Olha só. Exemplo 1, aqui, ó. 5x mais 15. Então, quem é a variável? A variável é x. Olha o olho. Aqui, ó. Nessa segunda, eu tenho 13y mais 3x mais 4. Quem são as variáveis? X e y. Olho, pessoal, olha aqui as variáveis. Então, olha aqui o meu olho. Então, as variáveis, elas são as letras. Vejam outros exemplos de expressões algébricas. Olha aqui, pessoal. Na primeira, 8a. Na segunda, 15 menos 21k. Na terceira, 4m menos 2b. Na quarta, 7x mais 2 nonos, e na quinta, a ao quadrado menos 3b mais 1. São exemplos, pessoal, de expressões algébricas. Aí você poderia perguntar, mas professor, então, quando você faz essa transcodificação no caso, né, utilizando a linguagem da matemática em si, você monta uma expressãozinha. Aí vem a pergunta, mas como resolver? Opa, isso daí é uma outra situação. Lembrando que as letras na expressão são as variáveis, certo? Quando você tem um número juntamente com a letra, isso significa um termo algébrico.
E a estrutura toda montadinha, quando envolve números e letras, você pode dizer que você está diante de uma situação literal. Então, olha os sinônimos que foram apresentados. Variáveis são as letras. As mais usadas, que constam normalmente nos nossos livros, X e Y, mas você pode usar qualquer letra, desde que você diga o que é, certo? Agora, para resolver é uma outra questão. Você só resolve quando é informado o valor da letra. Se você não souber o valor da letra, o que iria acontecer ao substituir nas operações para resolver as expressões? Cada um poderia colocar o número que quisesse. Portanto, cada um iria encontrar uma resposta diferente. Não é esse o objetivo ainda. Normalmente, o objetivo da matemática, ele informa o valor das letrinhas e aí nós trabalhamos para observar a questão da substituição e a questão da resolução da expressãozinha. Beleza? Beleza, meu povo? Então, foi isso que nós estudamos na aula de hoje, né? A linguagem algébrica, uma evolução da linguagem da matemática, ou seja, fazer essa transcrição da linguagem usual para a linguagem da matemática, beleza? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vamos nos encontrar em um breve momento. Obrigado, meu povo!